Que a paz de Jesus nos envolva, nos trazendo energias renovadas, nos trazendo esperança, mesmo em épocas tão difíceis. Nossa conversa de hoje vai ser sobre um assunto que eu gosto muito e que a gente deveria primar mais por ele. A gente corre tanto atrás de coisas materiais, né? Mas isso não vai aqui crítica nenhuma, não. Eu acho que a gente está num mundo material e tem que lutar pelas coisas que a gente precisa. Mas às vezes a gente esquece que existem coisas prioritárias a serem tratadas, a serem buscadas, conquistadas. E o nosso interior está gritando para isso, né? Nós precisamos de um equilíbrio interior, nós precisamos revisar nossos sentimentos, onde estão os nossos valores, né? Tem um ditado que fala assim, onde está o teu tesouro, está o seu coração. E por falar em coração, a gente vai falar hoje sobre pureza de coração. Uma coisa tão necessária sempre foi na humanidade, né? Porque a gente vem brigando, lutando há muito tempo por vencer as nossas dificuldades, para vencermos as nossas mazelas íntimas, né? Quantas histórias nós temos de guerras, de nações que se destroem, de famílias que carregam por gerações e gerações ódios mortais, né? Tudo isso o que é? O descuido com relação ao sentir. O que nós temos dentro de nós? É algo bom ou está doente? É uma coisa ruim? Então, Jesus citou assim a bem-aventurança, naqueles capítulos que ele fala das bem-aventuranças, ele fala bastante que nós vamos abordar hoje, que é a pureza de coração. Bem-aventurados os que têm puro coração. Gente, é visível a diferença entre duas pessoas que têm uma isenta de maldade, isenta de pré-julgamento. Bom, se eu não tenho maldade, eu já não vou pré-julgar, né? Ela é isenta de rancores e a outra já é o oposto. Em situações idênticas, cada um reagirá de um jeito, com certeza. Né? Precisamos limpar nosso coração. A gente anda muito magoado, a gente anda muito angustiado, ressentido. Mas eu arriscaria dizer uma coisa. Eu acho que nós hoje já estamos aprendendo alguma coisa por causa dessa pandemia educativa, eu diria, né? Nós estamos sofrendo para aprender. E eu diria que hoje nós estamos menos ressentidos, nós estamos mais assustados, nós estamos mais receosos, nós estamos rezando mais, nós estamos buscando mais Deus. Isso, de alguma forma, vai ajudando o nosso interior, vai substituindo, né? Isso é porque nós temos com que nos ocupar, algo sério, algo que realmente nos chama a atenção. É preciso que venha sobre nós algo tão forte, porque só as palavras já não bastavam, nunca bastaram, nunca calaram no nosso coração, não é? Então, vem os ensinamentos de Jesus, vem o Evangelho e vem os chamados e ninguém reage. Aí vem uma pandemia. Aí as pessoas se desesperam, elas oram, elas pedem, elas imploram, elas choram, elas buscam Deus. Precisava isso? Tenho minhas dúvidas. Se nós fôssemos pessoas, seres humanos bons, de coração puro, nós não estaríamos certamente vivenciando isso. Mas isso está vindo para nos tornar pessoas melhores. Então, a pessoa de coração puro, ela é bem-aventurada, assim, sabe? Porque ela sofre menos. Ela se ressente menos. Ela prejulga menos.
ela se altera menos. Ela não vê maldade. Se ela não vê maldade, o mal não consegue alcançá-la. Não tem ação sobre ela. Então precisamos pensar muito sobre isso. E as pessoas são pessoas boas, eu tenho certeza. O ser humano é um ser humano bom, ele só precisa aprender, ele só precisa crescer um pouco mais, ser lapidado. Quando a gente vê um diamante, eu nunca vi um diamante, mas a gente já viu em filmes, né, que são ele tirado na sua forma bruta, é uma pedra grotesca, né, assim. E quem diz que lá dentro tem um diamante tão precioso? Assim somos nós, né? Vamos sendo lapidados e há de surgir. Tenho fé em Deus, a nossa essência é boa. E teremos sim um dia nosso coração puro. Veremos no outro um irmão com bons olhos. Não olharemos o outro com pré-julgamentos, com olhar invejoso, com olhar de maldade, ressentimento. Mas isso vai demorar um pouquinho. Mas por que a gente não pode já ir exercitando isso? Vamos exercitar. E nós temos exemplos aqui, né? Nos animais, nas crianças. As crianças são um exemplo vivo, até porque Jesus as utiliza como exemplo, né? Quando ele fala da pureza de coração, que ele diz assim que aquele que se assemelha a uma criança terá graça diante do meu Pai. E o que é isso? É que se nós olharmos para uma criança, você vai observar que uma criança ela tem sim os instintos dela, óbvio, que é já dito que é um espírito velho, não vem como anjo, né? Mas a criança até um certo tempo de idade, até os 6, 7 anos, ela mantém, né? Mantém-se isoladas dos vícios, das influenciações, não é? Por que é assim? Porque ela é mais fácil de você educar uma criança quando ela não vem com vícios, quando ela está aberta para o conhecimento, para a educação, né? E ela é pura nesse estágio. Ela não vê maldade, aquelas perguntas, mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Faz parte, né, da essência do ser humano na busca do conhecimento. Ela já demonstra isso, mas ela não tem a maldade de antever o mal. Ela pergunta por quê. Ela não sabe determinadas coisas, porque ela ainda não vê o mal e também não tem consciência total do bem. Ela é o que ela é. Né? Então é fácil você incutir a luz naquele ambiente, naquele coração. Por isso que eu digo da responsabilidade dos pais quando educam seus filhos, lembrando sempre de observar algumas tendências, porque como eu disse anteriormente, não vem como anjo, né? Visto que aquele corpinho pequeno está habitando um espírito muitas vezes muito velho e com várias experiências já vividas e traz consigo os resquícios destas, né? Mas os pais atentos e conhecedores da doutrina de Jesus, ou mesmo aqueles que não conhecem a doutrina de Jesus, mas têm dentro de si consciência do bem, da necessidade de sermos bons cidadãos, de sermos homens de bem, pessoas de bem, vão corrigir as suas crianças. Quando percebe nela um egoísmo, né? Uma forma de agir, assim, agressiva. Enfim, coisas que a gente às vezes vê nas crianças, mas aquilo é fácil de reparar. Basta se plantar uma outra semente ali, substituir. E a gente pode tirar isso, como Jesus falou que vinde as minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Ele quis dizer que quem tivesse o seu interior semelhante ao de uma criança, seria bem visto pelos olhos superiores, né? Pelos olhos dos espíritos maiores. Então, se a gente não ficar atento, nós deixaremos crescer seres sem
sem lapidar. E vai ser difícil descobrir depois lá dentro o diamante precioso. O universo está nos lapidando hoje. Por quê? Porque nós temos as nossas deficiências. Nossos pais nos trataram, nos criaram bem, nos deram a educação que eles podiam dar, mas nós trazemos os nossos instintos e o nosso livre-arbítrio. Mas o que eu tenho assim para a gente conversar hoje é da necessidade de a gente se rever mesmo, olhar como é que está o nosso interior, como é que eu estou reagindo acerca das coisas, como é que eu sempre reagi, qual é a minha tendenciosidade, eu sempre prejulgo. Eu me melindro com muita facilidade, eu vejo mal em tudo, e se assim for, olha lá, está na hora da gente repensar, né? Hoje as casas religiosas, incluindo os centros espíritas, estão se sentindo deficitários, porque a gente não está podendo mais se reunir presencialmente. Mas nós temos uma gama de instrumentos, de ferramentas que não nos deixam afastados dos ensinamentos do bem. Basta boa vontade. Nas bem-aventuranças também se faz bem-aventurados os homens de boa vontade. Então vamos buscar, né, aproveitar esse período que a gente está meio recluso, que aparentemente o tempo é maior, para buscar nos conhecer. Tem muita literatura, tem o próprio Evangelho, tem o Livro dos Espíritos, que eu acho imprescindível, que ele é totalmente pedagógico, ele não trata de religião, ele trata de ensinar, de esclarecer, e para que a gente possa se conhecer e conhecer o mundo e a verdade que nos envolve, principalmente como espíritos eternos. Eu acho que o Livro dos Espíritos é assim uma literatura altamente indicada. E nesse tempo que a gente está vivendo, a gente também está tendo está sendo testado, né? Porque a sociedade tá doente, ela está meio desequilibrada, a política está falhando muito e a gente tem uma tendência a pré-julgar. E eu digo assim, será que nós não estaríamos fazendo a mesma coisa se nós estivéssemos no lugar deles? Se fôssemos eles, com as experiências deles, com as tentações deles? Então a melhor solução é, antes de um dedo em riste, orar por essas criaturas. E ainda ontem mesmo, antes de ontem, no Evangelho que fazemos, buscamos uma leitura aleatória e a leitura saiu daquele livro O Pão Nosso, de Emmanuel, explicando quão valiosa é a oração. Quando é feita de coração, ela é direcionada e chegada imediatamente no objeto da questão por quem se ora, não é? Então vamos continuar orando, vamos pedindo que a gente possa ter um coração bom, vamos vigiar nosso pensamento, porque nesse capítulo também fala que o pecado, a falha, o compromisso que se assume, não é só daquilo que você fala, é primeiramente daquilo que você pensa. Se eu não penso, eu não sinto. Consequentemente, um coração ausente de pureza é um coração que recebe comando daqui, ó. Então eu acho que para termos um coração puro, temos que ter pensamentos puros. Quando Jesus falou ore e vigie, ele sabia dessa deficiência nossa. Então vamos orando, pedindo a Deus sustentação aos nossos mentores, para que a gente possa realmente alcançar essa dádiva, que só é alcançada com muito esforço. A vigilância de pensamento, com que frequência eu estou caindo de novo no mesmo erro? Será que eu estou tendo muita dificuldade em perdoar? Também é um resquício. É um aviso de que meu coração não está bom, que eu guardo ainda lembranças ruins. E aí eu tenho que substituir. Vamos observar quantas vezes eu já incidi em pensamentos ruins, revivendo o passado ao invés de aproveitar o presente. Aí eu fico rememorando lá uma situação que fulano fez e deixou de fazer, e aconteceu, e me magoou, e aquilo vai assim, aquilo... Será que eu não percebo o mal-estar que isso me causa? Se a sensação é ruim, imagina as minhas células. Então, muitas das doenças também que nos acometem advindo do nosso estado de espírito, do nosso pensamento e, consequentemente, que eu carrego no meu coração.
Vamos libertarmos-nos das mágoas, dos rancores, vamos perdoar, vamos lembrar sempre que quando eu não perdoo, não é o outro que está sofrendo as consequências, sou eu. Então, vamos perdoar. Mas eu vou perdoar, a pessoa não merece, problema de quem? Perdoe você. Aliás, gere dentro de você o perdão para com aquela pessoa, o resto é com ela e com o universo, que é justo. Vamos limpar o nosso coração o máximo que pudermos. Vamos nos olhar como criaturas perfeitas que fomos feitas para amar, para fazer o bem, para sorrirmos, para ter... E como é que eu vou sorrir se eu tenho dentro de mim coisa ruim? Se eu acordo de manhã e não consigo ver nada de bom no sol maravilhoso que brilha, na chuva que cai, no abraço, mesmo que virtual, que a gente recebe no dia a dia dos nossos grupos, nas orações que fazem por nós. A ingratidão também é um resquício de coração sujo. Então, se eu não estou conseguindo ser grato pela vida, quando tantos estão deixando o planeta e eu continuo vivo, protegido, imunizado, é porque há um fim para isso, motivo. Então, gente, vamos agradecer essa oportunidade. Agradecer a família que a gente tem do jeito que ela é. Ninguém está e nem vive num ambiente que não deveria estar. Tudo é cuidadosamente elaborado pelo plano maior, né? E na maioria das vezes com a nossa consciência, com a nossa aceitação, né? Então, o pensamento também é complicado, né? Então, vamos cuidar dele. Vamos observar como é que eu estou olhando a vida, como é que eu estou olhando as pessoas, como é que está sendo o meu olhar. Se o seu olhar é bom, todo o seu ser é bom. Bacana isso, não é? Então vamos pensar que se o seu olho é mau, você também não deve ser nada de diferente. Vamos agradecendo então a Deus, pedindo a Ele que nos ampare, que nos ajude nessa transformação. Sabemos que nem todos estão preparados para essa mudança, mas vamos nos apressar, vamos nos esforçar. Não somos melhores que ninguém, talvez a gente esteja se achando, mas a gente também estava no fim da fila lá na escala de evolução, mas a gente está se esforçando, pelo menos eu acho, né? E quando há boa vontade, há auxílio. Vamos cantar mais ou ensaiar uns passinhos de dança, né? A Cleo tá louca no meio dessa situação. Aí você pode fazer alguma coisa para mudar? Sim, eu posso, de acordo com a minha reação frente a... Eu tenho duas opções. Me lamentar e me contaminar com coisas ruins que me trazem a desesperança, a falta de fé, o desespero, ou mesmo em meio ao medo, em meio à insegurança, eu buscar forças para acreditar que eu tenho um Deus que me ama e me protege, que nada é feito sem a permissão dele e que eu posso fazer, mudar a energia ao meu redor. É fácil? Nem sempre é, mas tudo requer esforço e boa vontade. Então vamos ser pessoas mais puras. Quando eu falo puro, não é assim bobinho, né? Consciência das coisas, mas deixando germinar na gente esse lado puro que nos torna, eu acho que nos torna pessoas puras e sábias ao mesmo tempo. O conhecimento nos leva a isso, porque também nos dá a certeza de que eu estou só simplesmente investindo em mim. Quanto mais eu me melhorar, mais investimento eu estou fazendo para mim, para o meu espírito que é eterno. Só isso que eu vou levar. Tá bem? É isso que eu tinha para dizer para vocês. Uma boa reflexão, né? A gente sempre fala que a gente não está aqui ensinando ninguém, porque a gente só está batendo um papo, e que nós possamos tirar as mazelas, as sujeiras do nosso coração que nos impedem, que nos comprometem tanto, e nos tornar pessoas melhores, mais puras, com o olhar, com o pensamento, com o coração. Tá bom? Deus abençoe. Que Jesus seja sempre nosso guia e modelo. Deus abençoe a todos.